20 de dezembro. Qual é a antífona do Ó de hoje? Ó chave de Davi. Ó chave de Davi. O que isso significa? Vamos comentar aqui. Estes dias, os 7 últimos dias do período do Advento, são os dias em que os fiéis invocam o Cristo que virá com essas preces curtas, rápidas, em forma de poesia, em forma de música, eram cantadas originalmente, preces que foram compostas há 1500 anos. Final da Idade Antiga, o começo, o princípio da Idade Média. E todos começam com esse vocativo, ó. Né? O vocativo é aquilo que a gente chama, né? E todas se referem a um aspecto, uma característica ou faceta da pessoa de Jesus, do Cristo que vem, do Messias de Deus. E hoje, 20 de dezembro, ó chave de Davi. Todo dia eu estou escrevendo, né, fazendo aqui a minha cola para eu não falar errado. Vou ler, abre aspas então. Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris, ou que abre, e ninguém fecha, que fechais, parênteses aqui, ninguém fala na segunda pessoa do plural, né? É uma forma respeitosa, né, de se dirigir a Deus. Nós poderíamos dizer também que fecha, deixa eu fechar então aqui o parêntese, que fecha e ninguém abre. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. O que isso significa? E por que é chave de Davi e não de Moisés, ou Abraão, ou de Elias, ou de qualquer outro daqueles personagens da Bíblia hebraica? Vamos explicar aqui. Primeiro, a ideia da chave. Aqui o texto nos apresenta um imaginário típico comum do Oriente Médio antigo. Chave é um símbolo até óbvio, um símbolo muito evidente, muito fácil de entender, de autoridade. Quem tem a chave tem autoridade, tem poder. Tá? Então esta é a ideia básica, e me permita repetir, óbvia, do simbolismo da chave. Agora, por que casa de Davi? É porque Davi, o principal rei da tradição do Israel antigo. Ele foi rei por um período breve do Israel unificado, e depois o reino, mais tarde, né? Depois dele, o reino vai se dividir e nós vamos ter Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. E Davi originalmente era da região de Judá, ou seja, do sul da terra de Israel. Mas no imaginário dos israelitas antigos, Davi permaneceu como o símbolo do rei principal, do maior dos reis. E havia a profecia que um descendente de Davi seria rei para sempre. E esta prece, a antífona do Ó, que se refere a Cristo, ao Messias, como chave de Davi, vem do profeta Isaías no Antigo Testamento. Aliás, eu já comentei aqui em um dos vídeos anteriores, praticamente todas as antífonas do Ó são baseadas na profecia de Isaías. É muito interessante isso. E no contexto de Isaías, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, acompanhe, por favor, a linha do raciocínio que eu estou aqui explicando. No contexto de Isaías, Isaías está em Jerusalém, ele está no reino do sul, reino de Judá. E naquele momento, Isaías, se dirige a um mordomo, se fosse hoje poderíamos dizer assim, um primeiro-ministro, no caso de ou a monarquia parlamentarista, ou então de repúblicas parlamentaristas, né? Existem algumas. Ele se dirige então ao que seria o primeiro-ministro, né, de Judá, do reino de Judá naquele tempo, e fala, eu vou ler aqui, né, estou aqui com o texto de Isaías, capítulo 22, né, para não falar errado, e o texto aqui fala a respeito de um homem que ocuparia essa função, a função de mordomo da casa real. E o nome dele é Eliaquim. E Eliaquim
seria colocado, conforme aqui o texto de Isaías capítulo 22, olha só, versículo 22, porém sobre o seu ombro, dele Eliaquim, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. No contexto dessa palavra de Isaías, está simplesmente dizendo o seguinte: Eliaquim tem autoridade sobre o reino de Judá. Ele é o segundo em comando. Só tem uma pessoa acima dele, que é o rei. Tirando o rei, ninguém tem mais autoridade do que Eliaquim. Daí essa linguagem, né? Abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Só que mais tarde, séculos depois, os escritores do Novo Testamento vão entender que esta palavra que foi dirigida originalmente a Eliaquim, ela tem um segundo cumprimento. E este segundo cumprimento é pleno, é total, é completo, absoluto. Não terá um terceiro. O segundo cumprimento é o definitivo. E Jesus é que cumpre de maneira plena aquilo que originalmente foi dirigido a Eliaquim. O Apocalipse vai dizer, no capítulo 3, na carta que é dirigida à igreja de Filadélfia, que Jesus ressurreto é aquele que tem o poder para abrir, abre a porta e ninguém fecha. Fecha a porta e ninguém abre. O que significa isso? Jesus é aquele que abre a porta da salvação. Jesus é aquele que abre a porta para os que estão encarcerados. Esse tema da libertação dos presos, da libertação dos cativos, é importante na Bíblia. No mesmo Isaías, eu li aqui Isaías capítulo 22. O mesmo livro do profeta Isaías, nós vamos encontrar depois a referência ao Messias que viria no futuro, que seria ungido, capacitado pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, e o seu ministério seria caracterizado por proclamar libertação aos cativos. No contexto de Isaías, de novo, tem que sempre lembrar disso, cativos por causa do quê? Por causa de dívidas, o perdão de dívidas. E lá Isaías fala do ano aceitável do Senhor, que era uma previsão que havia na lei mosaica, de que a cada 50 anos todas as dívidas deveriam ser canceladas, para que ninguém ficasse escravizado pela dívida, porque dívida é algo que prende realmente, né? Prende, escraviza. E Jesus fala a palavra de Isaías em Lucas capítulo 4, e quando ele diz que aquele era o ano aceitável do Senhor, as pessoas ficaram com raiva e tentaram matá-lo, tentaram empurrá-lo do alto do precipício em Nazaré, mas ninguém teve coragem de empurrá-lo. E o texto vai dizer, ainda não havia chegado a hora de Jesus. Ninguém teve coragem de chegar perto dele e julgá-lo lá do alto do precipício. A vontade deles foi essa. Por que tanta raiva assim de Jesus? Porque ele falou do perdão de dívidas, da libertação, né, dos encarcerados. Jesus é aquele que veio proclamar libertação aos cativos. Ele abre a porta da prisão e ninguém vai poder fechar outra vez. Quem está preso a vícios, a padrões de comportamento que se repetem, que são nocivos, danosos, prejudiciais à própria pessoa e a quem está ao seu redor, quem está preso à culpa, quem está preso a seja lá o que for, que nos torna menos do que humanos, que padrões, seja o que for, que nos humilham, Jesus veio trazer libertação. Ele abre a porta e ninguém fecha. Que nesse tempo, esse período do Advento, nos últimos dias do Advento em que nós estamos, você tenha uma experiência real com o Cristo que tem a chave de Davi nas suas mãos, que abre a porta e ninguém fecha. Aquele que tem autoridade. No Evangelho de Mateus, o Cristo ressurreto vai dizer que toda a autoridade no céu e na terra foram concedidas a ele. É aquele que diz também, no mesmo Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus dizendo que ele deu autoridade aos seus seguidores para soltar, para prender, o que soltares na terra, ou seja, se vocês declararem perdão na terra, será declarado perdão nos céus. Ou seja, Jesus tem autoridade e um pouco, não tudo, né? Claro que não, mas um pouco dessa autoridade ele compartilha com os seus seguidores para que estes sejam anunciadores do perdão que Deus nos concede. Que você tenha essa experiência, você e sua família, com o Cristo libertador,
nesse Advento e Natal. Já clica aí na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café, ajude a compartilhar esse conteúdo e se você já se inscreveu, muito obrigado.